Falando agora sobre alguns mitos sobre a mudança emocional na relação entre pais e filhos. Então pode ser que algumas pessoas pensem o seguinte: mas se eu aceitar os meus filhos como eles são, eu vou perder o controle. Se eu me aceitar como eu sou, eu vou perder o controle, ou seja, eu não vou conseguir fazer com que as coisas sejam como eu quero. É como se você se abre às emoções, o medo é que você vai ser bonzinho e não vai conseguir impor limites, então isso é ruim. Na verdade, quando você se abre a acolher as suas emoções, quando você aceita os seus pais como eles são, ou os seus filhos como eles são, a partir daí fica mais fácil ter conexão e buscar uma solução possível. Lembrando que a aceitação não é submissão. E por falar de submissão, esse enfoque é muito importante. Outra, vamos dizer, preocupação ou mito sobre a autoaceitação é: se eu aceitar em mim que eu sou igual aos meus pais, eu vou me relacionar melhor com eles e vou fazer a vontade deles. Não. Aceitação significa que você está em paz com você mesmo e em paz com os seus pais, com os seus filhos. Isso não implica que você vai se submeter. Então a aceitação não é submissão. Por quê? Você tem um impulso de adaptar-se aos outros, que é a consideração aos outros, mas também tem um impulso de se guiar pelas suas emoções, de fazer aquilo que você sente que é certo. Você não vai deixar de se guiar por você pelo fato de aceitar os outros como eles são. Ao contrário, aceitar os outros significa se aceitar e significa ampliar a consciência. Assim fica mais fácil você lidar com a diferença. Você diminui o mal-estar emocional quando você se aceita. Outra questão que pode surgir sobre a necessidade da autoaceitação é que, se eu aceitar, eu vou deixar as coisas serem como elas são. Na verdade, não. Se você quiser, sim, você pode. Mas a questão é que o medo de que a autoaceitação vai fazer você deixar as coisas simplesmente serem como são, e isso vai gerar problemas maiores. Na verdade, não. Eu reforço, a aceitação quer dizer reconhecer a realidade presente no momento. Só quando você aceita que algo está presente é que você pode fazer algo para mudar. Não aceitar algo, negar algo, te desconecta da relação com seus pais ou com seus filhos. Então você precisa da aceitação para manter a relação e daí poder trabalhar, fazer algo para um equilíbrio, vamos dizer, um meio termo entre as suas preocupações e cuidados e aquilo que os seus pais ou os seus filhos precisam. Ou seja, um equilíbrio onde no final o que importa é a conexão e a relação. E claro, né? E que você atenda à sua necessidade de controle, de segurança, de previsibilidade. Então vamos ao exercício, que é olhar para a relação com os pais. Como eu falei, se há uma dificuldade na sua relação com os seus filhos, é provável que essa dificuldade esteja na relação com os seus pais. Ou na relação com você mesmo. Porque você pode ter uma boa relação com seus pais, mas você escolheu se adaptar. Você escolheu ser do jeito que eles esperavam que você fosse. Claro, se você agir como seus pais querem ou queriam, você vai ter uma boa relação. Mas e quanto à sua necessidade? E quanto à sua vontade de ser o que você quiser? Como se guiar por isso? Como lidar com o impulso de autenticidade e o de consideração? Para isso a gente olha para a relação com os pais e funciona assim. Como a gente fez nas aulas anteriores, você nesse momento, se precisar de tempo, você pausa entre uma instrução e outra que eu apresentar e toma o seu tempo, ok? Então pensa nos seus pais e percebe onde eles estão em relação a você. Eles estão longe ou estão perto? Pode ser que um deles esteja mais perto que o outro. Normalmente a distância também fala da conexão, da proximidade da relação. Mas experimenta nesse momento ver os dois mais próximos. Eles não precisam estar lado a lado, eles podem estar próximos, mas cada um de um lado, não tem problema nenhum. Ok? O nosso exercício é experimentar
as frases de solução para trazer um olhar diferente, ok? O que eu vou propor para você visualizar com os seus pais ao mesmo tempo. Se você precisar fazer com cada um por vez, como eu falei, você pode pausar o vídeo e voltar ao exercício, ok? E pode fazer uma vez, do início ao fim, e voltar e fazer o mesmo exercício só para a relação com a sua mãe ou só para a relação com o seu pai. Ou com os dois juntos, se funcionar para você assim, ok? Então, imagina os seus pais e percebe se eles estão longe ou perto. Se estiverem longe, imagina eles perto. Percebe como você se sente. Quando eles estão perto, é melhor ou pior? E aí agora você imagina que eles olham para os pais deles. Nesse momento que eles olham para os pais, isso é melhor ou pior? Agora você imagina que os seus pais, cada um tem uma caixa nas mãos, eles fazem uma reverência e entregam a caixa aos pais deles, ok? E eles dizem para os pais: deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu, ok? Agora, por último, os seus pais olham para você e você tem uma caixa nas mãos. Essa caixa tem dentro dela tudo que pertence aos seus pais e você carregava sem saber. Você entrega essa caixa para os seus pais e você diz para eles: eu deixo com vocês o que é de vocês e guardo comigo só o que é meu. Percebe o que muda? Eu falei por último, mas eu vou propor ainda mais duas frases. Experimenta dizer para os seus pais: eu agradeço pela vida e por tudo mais que eu recebi de vocês. Percebe o que muda? E por último, você se imagina pequeno em relação aos seus pais. Imagina que você abraça eles e você diz para eles: eu aceito vocês como vocês são. E novamente percebe o que muda. Ok? Um passo adicional. Se você quiser agora olhar para os seus filhos, caso você tenha filhos, nesse momento você pode fazer o seguinte: você pode imaginar que os seus filhos têm uma caixa na mão e eles entregam para você essa caixa e eles dizem para você: mãe, pai, deixo com você o que é seu e guardo comigo só o que é meu. Percebe o que muda? Imagina também que os seus filhos dizem para você: eu te agradeço pela vida e por tudo mais que eu recebi de você. E por último eles dizem: eu aceito você como você é. Imagina também que eles abraçam você. Como foi para você esse exercício? Deixa abaixo um comentário, me conta como foi para você a aula, onde eu falei sobre a relação entre pais e filhos. Como foi para você o exercício, o que fez sentido, o que funcionou, como foi. Precisou de mais de tempo? Me conta abaixo dessa aula. A gente falou da relação entre pais e filhos e como a relação é um espelho, reflete aquilo que não se aceita em si e como melhorar isso, através de um exercício da constelação familiar.